Pessoal, nessa aula eu quero falar sobre algo muito importante com vocês, que é algo que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a minha jornada na pregação. E eu quero dividir isso em dois tópicos para a gente entender essa linha de raciocínio aqui. A primeira delas é não se compare. A comparação ela traz um tom negativo para nós como pregadores. Nos comparando com os outros vai fazer a gente esquecer de algo muito importante na caminhada cristã, que é o processo de desenvolvimento. O processo ele conta muito na vida de um pregador, porque nós muitas vezes não enxergamos o processo que essa pessoa passou para chegar no nível em que ela está. Não sabemos das experiências que ela teve na caminhada, não sabemos do nível de conhecimento que ela teve, o grau de estudo que ela possui e muito menos do nível de oração que essa pessoa possui também. E com isso muitas vezes nós acabamos nos frustrando porque eu me coloco na balança com alguém que já está há anos à frente de mim no ministério da pregação. Então nós temos que tomar este cuidado para não ficar se comparando com os outros. Eu devo me comparar apenas com uma pessoa que é com o eu de ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu preciso saber mais do que eu sabia ontem. A minha pregação de domingo que vem tem que ter mais base bíblica e uma robustez bíblica muito maior do que o domingo passado, do que a pregação do domingo passado e assim sucessivamente. Eu preciso sentir a presença de Deus mais no próximo dia do que no dia anterior. A vida cristã é um processo gradativo, assim como a pregação também. A cada dia que passo, eu preciso aprender alguma coisa. É assim que nós iremos evoluir. Até porque, como nós falamos em uma das aulas, que o pregador é um estudante que nunca se forma. Então, você sempre vai aprender algo novo. Então, tenha a humildade de sentar para ouvir outras pessoas, mesmo que você já leu o texto que ela vai ler, mesmo que você já ouviu a fonte que ela vai citar, o teólogo que ela vai falar, mas sente para ouvir. Você nunca está tão cheio que não precisa de alguém para te ajudar a se encher. Guarde isso na sua memória e vamos para o segundo ponto. O segundo ponto também é importante, que é não copie os outros, mas se inspire em alguém. Deus, ele não quer usar papagaios no seu reino. Nós precisamos ser nós mesmos. Deus quer usar você sendo você mesmo. Tem pregador que nós iremos admirar, sim, nós iremos nos inspirar na história de vida, na forma em que prega, no conhecimento que possui, sim, mas nós precisamos ser nós mesmos o pregador. Eu preciso assim entender qual que é a minha identidade e ser assim mesmo. Existem pregações que, se nós colocarmos na balança, são cópias. Parece que são a mesma pessoa pregando, os mesmos jargões, o mesmo tom de voz, tudo parece igual, porque são cópias. E nós esquecemos que nós precisamos ser a cópia de Jesus. Nós estamos aqui para ser nós mesmos e nos inspirar em pessoas, mas não copiá-las na nossa mensagem. Até porque se Deus quisesse usar uma pessoa só, ele usaria uma pessoa só. Só que Deus quer usar você. Deus quer me usar. Precisamos ser nós mesmos na nossa pregação. Talvez você não goste, mas é com esse tom de voz mesmo, é com o seu jeito de falar. É claro, a gente vai nos capacitar para corrigir erros de português, corrigir dicções erradas, corrigir vícios de linguagem, mas tudo isso é corrigido ao longo do processo. Enquanto isso, eu continuo sendo eu mesmo e continuo pregando para um público que vai me ouvir. Porque existe um público que vai ouvir a sua mensagem, o seu jeito e vai se identificar com você. E isso vai fazer com que eles ouçam aquilo que você tem para falar, que é a mensagem do Evangelho. Aí tem algo muito importante que Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 10, versos de número 12 ao 15, que eu quero ler para você entender do que eu estou falando aqui. Paulo diz o seguinte: nesse sentido, eu estou usando uma versão NVT, tá? Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerão nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém irá falar se não lhe for enviado? Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Olha só o que Paulo está falando. Como que eles vão crer se eles não conseguem ouvir porque não tem ninguém que fale? É isso que Paulo está dizendo. Tem pessoas que irão ser alcançadas pelas nossas vozes, com a sua voz, talvez pessoas que eu não vou alcançar e você vai, pessoas que eu vou alcançar e você não vai, mas não é pela pregação, mas é porque eles se identificam com você, com o jeito que você fala e com o jeito que você se posiciona diante do púlpito, e sim, eles vão gostar de você, automaticamente vão parar para te ouvir, e aí você vem e é usado por Deus através da mensagem. Então a minha orientação para você aqui é:
Deixe Deus te usar. Da forma que você é, do jeito que você fala, do jeito que você se expressa, mas pregue com excelência a palavra de Deus. O restante é o Espírito Santo quem vai fazer. Deixe Deus te usar e seja um instrumento nas mãos de Deus.